Olá, tudo bem? Como vai você? Sou o professor Neto Freire, sou técnico e tecnólogo em radiologia, sou especialista em ressonância magnética e tomografia computadorizada. Nesse segmento agora, nessa nova modalidade online, nós estamos aqui na pegada em relação a algumas questões que para concurso, né, tendo em vista processos seletivos, tendo em vista concursos surgindo por aí, e eu tenho certeza que você deve estar estudando e se não tiver, deve realmente ter essa preocupação em estudar, em dar continuidade aos seus estudos na educação continuada. A gente sempre preza isso em relação à questão de você sempre estar buscando conhecimento. Conhecimento é algo que é somente seu, tá bom? Então, explicar aqui bem rapidinho essa questão nossa que nós vamos abordar a partir de agora é questões simples, para alguns muito simples, para outros, para você principalmente que está iniciando agora na radiologia, que vai para o estágio, que já está estagiando, você que está buscando conhecimento, você que acabou de se formar, certo? Então vai servir muito para você nesse sentido. E para os outros pessoais que já estão aí na lida, já praticando as técnicas radiográficas convencionais, vai servir como também como uma revisão, acredito eu, e assim, para que a gente possa realmente tirar dúvida. Na verdade, esse canal aqui é para a gente realmente interagir e tirar dúvida, ou não somente para deliberar qual é a resposta correta de uma suposta questão, e sim o porquê que não é as outras também. Tá bom? E a gente vai fazer esse diferencial nesses estudos. Bacana? Então fica comigo, vamos ver a primeira questão, para a gente realmente aprender bastante. Vamos lá. Primeira questão, o enunciado dessa primeira questão diz o seguinte: a vértebra T1 pode ser facilmente identificada na incidência em. Vamos lá, galera. Tudo a gente tem que, sabe, fazer a interpretação do enunciado. Detalhe, se o concurso ou qualquer professor colocasse ali a vértebra D1, você também já pode distinguir D1 como vértebra dorsal, tá bom? E aí pode ser designada, a nomenclatura dela pode ser T1 ou D1, vértebra dorsal ou vértebra torácica. T de torácica e D de dorsal, beleza? Pode ser facilmente identificada na incidência. Se ele fala de incidência, ele está falando da imagem radiográfica, tá bom? Então, não é no esqueleto humano, e sim na imagem radiográfica, tá certo? E aqui ele dá 4 alternativas. Alternativa A, AP, alternativa B, perfil, a C, oblíqua, e a D, axial. E agora a gente vai, assim, desenrolar essa questão no sentido de resolvê-la da melhor forma possível, simplificada, aprendendo por que não é as outras, beleza? Então vamos de baixo para cima. Por que não é o axial? Vamos lá. Por que não é axial, professor? Não é axial porque o axial aí a gente pode distinguir o axial com duas situações. Exemplo, existem os cortes seccionais chamados de axial, que é aquele que faz os cortes de secção de superior para inferior, que não tem nada a ver com essa questão. E existe também a divisão do esqueleto humano, que se subdivide em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Aqui ele não está falando de esqueleto, ele quer saber de vértebra. Bacana? Então a letra D ali, logo a gente exclui ela. Letra C. Letra C, por que não é a letra C, professor? Porque a gente tem que sempre lembrar do posicionamento do paciente para determinadas incidências. Nesse caso aqui, é a incidência de tórax. Né? A gente tem que distinguir, nós temos que distinguir que essa incidência aqui é uma incidência de tórax. Então, sendo tórax, você já tem que pensar que qual é o padrão do tórax? Qual é o posicionamento oblíquo? Você sabendo o posicionamento oblíquo, você logo vai descartar também essa situação. Certamente, tá bom? Então a letra C ali está descartada. Certamente, muitos alunos, eu que sou professor também das técnicas radiográficas convencionais, ou seja, o TRC, né? Eu normalmente em algumas das minhas provas já coloquei várias questões em relação a essas perguntas e eu observei que muitos alunos eles se perdem, erram essa questão que é muito fácil, porque eles tendem
a imaginar uma questão de uma das vértebras. Vou explicar o porquê que também não é perfil, tá bom? E aqui já vou dar a resposta, desculpa. Aqui também eu já vou dar a resposta. A resposta é a letra A, é em AP, mas eu vou explicar o porquê não é perfil e porque muitos alunos, muitos concurseiros, realmente eles erram essa questão, por conta da vértebra proeminente. Que vértebra proeminente é essa? É a C7. Por que C7? Os alunos normalmente eles erram essa questão. Porque se fosse o posicionamento padrão do tórax, não é colocando os braços sobre a cabeça, então ali naquela região do tórax, no perfil do tórax, vai ficar muita região aqui na parte superior do paciente, né, dos ápices pulmonares, muita região sobreposta, né, uma das outras. E certamente não dá para visualizar a coluna vertebral, nem tampouco a coluna cervical, nem tampouco a T1, tá certo? Então, por isso que não é. Mas por que eles erram? Porque quando a vértebra proeminente, que ela tem um maior processo espinhoso, certamente após o processo espinhoso, o maior processo espinhoso que é a C7, certamente ali abaixo da C7 vai estar a T1. E mais no caso da incidência, como o enunciado pede, então logo não é a T1 na questão do perfil, beleza? Não dá para identificar a T1 no perfil. E por que é a AP? E vou explicar agora o AP e mostrando também a imagem. Bacana? Olha só, a imagem radiográfica. Deixa eu dar minha canetinha aqui para a gente distinguir isso, beleza? Olha só, facilmente, posicionamento do paciente, qual é? PA de tórax, padrão, incidência padrão de tórax é PA de tórax posterior anterior, o paciente faz aquela rotação do ombro para que a escápula saia da frente dos ápices pulmonares e você tem que ter sempre uma região de interesse, que no caso é o tórax, e uma região de referência, que no caso é a coluna C6, C7. Se a C6 e C7 vai estar na imagem como referência, e lá na imagem inferior é abaixo do diafragma. Bacana? Se a C6 e C7 vai estar em evidência na imagem, você vai distinguir pelos processos transversos. E aí fica fácil demais a gente identificar, porque da primeira vértebra torácica é que saem primeiro os dois arcos costais, o esquerdo e o direito. Bacana? Então, olha só, vamos distinguir agora. Aqui está a C7, olha só, vou desenhar a C7, hein? A C7 está exatamente aqui. Perceba que ela não tem continuidade, mas a que está logo abaixo dela, que é a T1, que é facilmente identificada no AP, no anteroposterior, ela tem um segmento aqui, olha, ela continua aqui o segmento dela justamente com os arcos costais, beleza? Que é exatamente a costela do paciente, beleza? A costela esquerda e a costela direita. Bacana? Vou mostrar uma imagem também aqui, só para você ver que realmente fica sobreposta a imagem perfil. Perceba aqui na parte superior, olha, impossível de perceber esse arco costal aqui, nem tampouco o processo espinhoso da C7, que é o maior que tem de todas as vértebras, numa imagem em perfil. Bacana, então, essa primeira questão aqui, a gente mataria a charada dessa forma, tá bom? E aí é o seguinte, eu falei, a questão também, até para confundir, ela traz uma questão de AP e de PA, certo? O procedimento padrão é PA, mas aqui o enunciado botou ali AP. Porém, não tem diferenciação de localização em relação a T1 e também a C7, tá bom? Então, logo ali pelo processo transverso da C7, que não tem continuidade, você, logo abaixo dela, está certamente a T1 na região do tórax do paciente. Bacana? Então, espero ter ajudado. Vamos junto nessa pegada boa. A gente vai distinguir bem outras situações de concurso e sempre nessa pegada de o porquê que não é algumas e porquê é exatamente a correta. Beleza? Então, até mais. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.